Olá a todos. Ontem e hoje, a OTAN realizou sua cúpula anual, desta vez em Haia, na Holanda. Como era de se esperar, estão vendendo isso para nós como uma grande demonstração de força pela paz, quando, na verdade, o que esse grupo está fazendo é puro belicismo, chegando ao ponto em que o secretário-geral, Mark Rutte, tem a ousadia de realmente ameaçar a China e a Rússia. Mas ele não ameaça a China e a Rússia diretamente. Ele os ameaça por meio de um intermediário, através dos Estados Unidos. Por favor, ouçam o que ele achou que foi uma grande demonstração de força. Eu acho que o que aconteceu agora com o Irã é a projeção do poder americano no cenário mundial, dizendo: aqui está um presidente que tem força para fazer o que for necessário. Ele está disposto a usar essa força, mas de maneira muito calculada. Mas isso é um sinal. E se o Stu estivesse em Pequim, ou em Moscou, Putin, eu teria sentado ali, assistindo o que, Mark? Eu não ficaria feliz. Eu pensaria, ok, eles estão realmente falando sério, esses americanos. E é exatamente disso que precisamos. Projetar o poder americano no cenário mundial. Você consegue ouvi-lo? É disso que precisamos. Precisamos projetar o poder americano no cenário mundial. Essas pessoas estão embriagadas e delirantes com sua força combinada. Mais uma vez, esse homem não é o presidente dos Estados Unidos. Ele é o secretário-geral da OTAN, ou como Alex Christoforou o chama, o CEO da OTAN, um vendedor que precisa constantemente promover o valor de sua organização. Mas agora chegamos a um ponto em que essas pessoas acham que é uma boa ideia usar uma violação flagrante do direito internacional, uma violação flagrante da Carta da ONU, o ataque dos Estados Unidos à infraestrutura nuclear do Irã, como precedente para dizer: ei, podemos fazer isso com qualquer um, certo? As a precedent to say like, hey, we can do that with anyone, right? China, and Russia, we can China e Rússia, nós podemos enviar os Estados Unidos para atacar vocês. É esse o ponto em que estamos. Estamos tão distantes da ideia original da OTAN, de apenas garantir a segurança de seus Estados-membros. Estamos tão distantes que agora o secretário-geral acha que pode usar os Estados Unidos para ameaçar a China. Mas isso não surgiu do nada, sabe? O ponto principal é que a OTAN está atualmente em um enorme modo de expansão novamente. Desta vez, não adicionando novos membros, mas sim aumentando suas capacidades e reforçando o que eles chamam de dissuasão. Muitas pessoas eram céticas quanto à possibilidade de Trump realmente conseguir fazer com que todos na OTAN aumentassem seus gastos com defesa para 5%. Mas isso agora é realidade. To 5%, but this is now reality in this Hague meeting. Nesta reunião, em Haia, os membros concordaram em aumentar seus gastos anuais para 5% do PIB, acima da meta atual de 2%. Apenas cerca de metade dos membros realmente atinge essa meta de 2%. E agora, eles aumentaram para 5%, o que, por vários motivos, é uma decisão realmente estúpida. Em primeiro lugar, um percentual do PIB não é uma boa forma de financiar nada, porque se essa é a meta, você tem duas maneiras de alcançá-la. Ou seu PIB permanece estável, e você aumenta o valor, ou, se o PIB cair, você também atinge a meta. Portanto, essa é uma medida estúpida de várias formas, pois também não está vinculada à análise real das ameaças à segurança. The actual security threat analysis. It's not the question that NATO is asking is not anymore. A pergunta que a OTAN está fazendo não é mais: quais são as ameaças que estamos enfrentando e quanto dinheiro precisamos para enfrentá-las? Eles estão perguntando: quanto dinheiro queremos gastar anualmente? E então, saem em busca de ameaças para justificar esse gasto. Isso é, obviamente, um grande esquema. Provavelmente será uma das maiores transferências de riqueza da Europa para os Estados Unidos na história do continente. Porque é evidente que a maioria dos fornecedores de armas e das empresas que produzem esses instrumentos de guerra são dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos conseguiram fazer aqui foi fazer com que os europeus concordassem em comprar mais armas e materiais fabricados nos Estados Unidos e em quantidades enormes. And at massive amounts. And so this plays into this entire... E isso se encaixa nessa nova postura, em que a OTAN agora, é claro, se vê como essa guardiã que então possui diferentes doutrinas de ataque. É absolutamente fascinante
que esse sujeito, Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, ache que pode ser ele quem vai usar a doutrina de ataque. Mas claro, não é isso que está acontecendo. Isso é claramente um exercício dos Estados Unidos usando a OTAN como ferramenta de projeção de poder. E o fato de Trump não aceitar que membros individuais tenham opiniões diferentes também fica evidente pela forma como ele trata os membros da OTAN que não estão satisfeitos com esse plano. NATO members that are not happy with this plan. One of the people being Mr. Sanchez. Uma das pessoas é o Sr. Sanchez, da Espanha, que na verdade é um social-democrata, e disse que não gostaria de se comprometer com uma meta de gastos de 5%. E sobre ele, o Sr. Trump disse o seguinte: uma pergunta sobre a Espanha. Você está satisfeito com hoje? Eu acho que a Espanha está terrível, o que eles fizeram. Não, eu acho mesmo. Eles são o único país que não vai pagar o valor total. Eles querem ficar em 2%. Eu acho isso terrível. E você sabe, eles estão indo muito bem. A economia está muito boa. E essa economia poderia ser destruída completamente se algo ruim acontecesse. Você sabe, a Espanha é o único país que... Você é da Espanha? Sim. Bom, parabéns. Vocês são o único país que não está pagando. Eu não sei qual é o problema. Acho que isso é muito ruim. Quero dizer, não consigo interpretar isso de outra forma, senão também como uma espécie de ameaça, como ou a Espanha paga sua parte e aumenta seus gastos também, ou algo vai acontecer. Seria uma pena se algo acontecesse, certo? Quero dizer, esse tipo de tática é realmente perturbador, especialmente quando você ouve o discurso oficial da OTAN dizendo que cada membro é igual e que cada membro tem o direito de bloquear decisões. Não é isso que está acontecendo. Block decisions. No, that's not what's going on. The decisions are made by the United States and the NATO. As decisões são tomadas pelos Estados Unidos e pelo secretário-geral da OTAN e pela OTAN em geral. Para conseguir algo dos Estados Unidos, o que eles precisam fazer é bajular. Eles precisam bajular muito o presidente dos Estados Unidos. E sabe, não há exemplo melhor disso do que uma mensagem de texto realmente impressionante que foi enviada de Stoltenberg para Donald Trump 2 dias atrás. Antes de mostrar esse tweet, essa mensagem, preciso explicar que essa cúpula em Haia está sendo atualmente exaltada pelos meios de comunicação ocidentais como uma das mais importantes da história da OTAN. Sabe, decisiva, blá blá blá. Mas essa reunião foi extremamente curta. Durou cerca de um dia e meio. Não foi amplamente divulgada. Não houve uma preparação para ela. E por que não houve? Porque a OTAN estava com medo. A OTAN está muito assustada com a possibilidade de Donald Trump se afastar da aliança. Porque não se esqueça, Donald Trump criticou duramente a OTAN porque está insatisfeito exatamente por esse motivo, por não pagarem sua parte justa. O que ele quer, na verdade, é extorquir mais dinheiro. Desde o início, ele disse que quer que mais membros da OTAN, os europeus, contribuam com mais dinheiro. E claro que esse dinheiro seja transferido para fabricantes de armas dos Estados-membros e outras indústrias. Vamos analisar isso novamente em um momento. Mas a questão aqui é que a OTAN tinha medo de que se divulgasse isso demais, Donald Trump pudesse transformar tudo em um drama político e espetáculo, e talvez até ameaçasse tirar os Estados Unidos da aliança. Agora, por causa da guerra na Ucrânia, assim como da guerra de 12 dias com o Irã, a administração Trump obviamente não teve tempo para se preocupar com essa reunião da OTAN, e não houve ameaças nem nada do tipo. Mas a própria OTAN realizou a reunião de forma bem discreta. Quero dizer, não foi divulgada, não teve destaque na mídia. E então, logo antes da reunião começar, 2 dias atrás, para um jantar na Holanda, o secretário-geral, Rutte, enviou uma mensagem de texto para Donald Trump. E Trump depois pegou essa mensagem e simplesmente postou no Truth Social. Para começar, eu realmente fico me perguntando qual é esse aplicativo de mensagens de texto, já que deve ser algum tipo de aplicativo bem seguro. Mas mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos ainda consegue tirar capturas de tela e publicá-las. Isso realmente me fascina. Mas novamente, isso foi verificado. Quero dizer,
Foi o Donald Trump quem postou isso. E o Mark Rutte realmente não negou que essa mensagem seja real. Então, é assim que esses líderes se comunicam entre si, por mensagem de texto, assim como você e eu fazemos. E o mais fascinante é como o Rutte fala com o Donald Trump, até adaptando sua linguagem na tentativa de convencer ele de que a OTAN é algo bom e que ele é a pessoa mais importante. Deixe-me ler essa mensagem para você por um instante. Senhor Presidente, querido Donald, parabéns e obrigado por sua ação decisiva no Irã. Congratulations and thank you for your decisive action in Iran. That was truly extraordinary and something no one else dared to do. Isso foi realmente extraordinário e algo que ninguém mais ousou fazer. Isso nos torna todos mais seguros. Você está a caminho de mais um grande sucesso em Haia esta noite. Não foi fácil, mas conseguimos que todos concordassem com os 5%. Donald, você nos levou a um momento realmente importante para a América, a Europa e o mundo. Você vai conquistar algo que nenhum presidente americano conseguiu em décadas. E repare que não está em letras maiúsculas. A Europa vai pagar de uma forma grande, e de novo, grande em maiúsculas, como deve ser, e essa vitória será sua. Boa viagem e nos vemos no jantar de Sua Majestade. Mark Rutte. Quero dizer, ele está realmente bajulando Donald Trump aqui. Ele até tenta se comunicar com Trump do jeito que Trump costuma se comunicar. Frases curtas, palavras em maiúsculas, falando sobre o grande, algo sem precedentes, totalmente novo, que ninguém mais poderia conseguir. Isso é absolutamente fascinante. Mas também mostra o quanto o secretário-geral da OTAN está assustado com esse presidente volátil e como a comunicação sobre essas questões tão cruciais se tornou infantil. Você manda mensagens de texto em que um diz ao outro o que foi alcançado e depois tenta fazer com que Donald Trump aceite, ou melhor, que seja apresentado como uma de suas próprias vitórias. Então, nesse sentido, o resultado da reunião de cúpula, claro, já estava pré-determinado. Mas isso é mais ou menos normal. Quero dizer, essas cúpulas não existem para negociar coisas. Elas são apenas oportunidades para fotos e momentos de assinatura. Os diplomatas fazem tudo no nível inferior. Mas você pode ver como essas pessoas estavam então trabalhando os membros individualmente para concordar com isso, mesmo que muitos deles não achem que seja uma boa ideia. E não é uma boa ideia porque, veja, o dinheiro que eles estão agora se comprometendo a gastar, sem realmente decidir exatamente no que gastar, é enorme. Só o PIB da Alemanha é de 4,5 trilhões de dólares em 2023. E você vê isso aqui, e sabe que esses números de PIB tendem a crescer com o tempo. Então essa meta de gasto de 5% será ainda maior, será nominalmente ainda maior no futuro, se eles realmente forem até o fim com isso. E é uma medida absolutamente estúpida, de novo, também, porque você não parte de um ponto de análise, você parte de um ponto de gasto. You start from a point of spending. And what makes this even worse, in my view, is the way. E o que torna isso ainda pior, na minha opinião, é a forma como decidiram gastar esses recursos. Porque ficou acordado que 3,5% do PIB seriam destinados a gastos puramente militares, como tropas e armamentos, enquanto 1,5% do PIB seria investido em defesa e segurança de forma mais ampla, como a modernização de infraestrutura, incluindo estradas, pontes, portos, aeroportos, veículos militares, cibersegurança e proteção de oleodutos de energia. Para mim, isso significa que estamos agora militarizando ainda mais, que os europeus vão militarizar ainda mais sua infraestrutura civil. Ou seja, a infraestrutura civil que precisa ser modernizada agora também precisa de alguma forma se justificar por ter alguma aplicação militar. By having some sort of military application. This is the securitization of large. Isso é a securitização de grandes partes dos gastos com infraestrutura. Assim, os ministérios da defesa individuais vão ter muito mais influência sobre os investimentos em infraestrutura, porque serão eles que terão o dinheiro. E vão se tornar o local onde outros vão pedir recursos se algo precisar ser feito, em uma estrada, rodovia e assim por diante. Isso vai dar mais poder estrutural aos ministérios da defesa, que deveriam se preocupar com defesa e não com infraestrutura nacional, certo?
Mas agora, existe esse novo fundo de dinheiro e é um fundo militarizado, o que me preocupa muito. Mas é isso. E ao mesmo tempo, o que estamos vendo, claro, é também uma mudança na forma como esses estados estão pensando sobre sua segurança externa. Este é um mapa que eu queria mostrar para vocês, de 4 dos... O Tratado de Proibição de Minas Antipessoais, o Tratado de Ottawa de 1997. Estes são os estados que decidiram que os estados em azul são aqueles que decidiram banir as minas antipessoais. Essas são as minas que, quando você pisa nelas, elas explodem. Essas minas são extremamente perigosas porque permanecem, obviamente, no solo, mesmo após o fim de um conflito armado, e não discriminam quem pisa nelas. Seja um soldado que pisa e morre, ou uma criança que pisa e morre, a bomba não se importa, ela simplesmente mata quem pisa nela, ou mutila gravemente. É por isso que essas armas são consideradas ilegais pelo direito internacional, e o Tratado de Ottawa de 1997 realmente as proíbe. Agora, o que vocês estão vendo aqui é a tendência mais recente, que é o fato de que países estão, na verdade, saindo do Tratado de Ottawa. Finlândia, os Bálticos e a Polônia anunciaram sua intenção de realmente deixar o tratado para que possam voltar a usar essas minas terrestres antipessoais, com a clara e declarada intenção de minar suas fronteiras com a Rússia, incluindo a fronteira com Kaliningrado. Então tudo isso está acontecendo. E tudo isso faz parte desse aumento da militarização, não apenas do pensamento, mas agora também dos orçamentos desses estados da OTAN, a ponto de até mesmo se retirarem de tratados de direitos humanos muito importantes. Porque a Convenção de Ottawa, é claro, tem como objetivo proteger a vida de civis no futuro. E agora temos membros da OTAN que simplesmente decidem sair disso. Isso é especialmente marcante no caso da Finlândia, que por muito tempo, durante a Guerra Fria, teve uma boa relação de trabalho com a União Soviética e depois com a Rússia como um estado neutro. E agora que eles não são mais neutros, precisam até se retirar desses tratados para poder usar meios ilegais, minas terrestres, que supostamente tornariam suas vidas mais seguras. Novamente, a Finlândia, como Estado neutro, nunca precisou gastar muito mais do que 2% do seu PIB. E agora estamos em um ponto em que os finlandeses precisam acompanhar, e os suecos também, os outros estados da OTAN, porque o manda-chuva, o grande valentão, manda você fazer isso e gastar mais dinheiro. O fantástico para a Finlândia e Suécia era que a OTAN deveria mantê-los seguros, mas agora fica claro que a OTAN vai arrancar mais dinheiro deles. Enquanto eram neutros, tinham mais liberdade para se mover para a esquerda e para a direita, e para manter relações decentes, também para tentar ter relações decentes com os russos. Mas isso não é mais o caso. E também, estamos em um ponto em que o secretário-geral da OTAN acha que está tudo bem ameaçar a China e a Rússia, junto com os americanos, invocando atos ilegais de agressão contra a Carta da ONU. Esse projeto é militarista, é perigoso e é estúpido. É aqui que estamos. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. This is where we are. Thank you very much for your time today.